Olá, querido, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula aí do nosso canal, Rafael Guarnier. Hoje eu quero te pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe, aí com seus amigos, suas redes sociais, e quero te pedir também para que você se inscreva no canal, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição. Isso nos ajuda muito a propagar essa palavra poderosa. E hoje temos a continuação da nossa série, das epístolas de Paulo, continuando aqui a primeira epístola aos Coríntios, agora no seu capítulo 6. Então, já fizemos aí, tratamos aí de alguns assuntos, tratamos da divisão que Paulo trata com os Coríntios, ali nos primeiros 4 capítulos, e depois no capítulo 5, na aula passada, tratamos aí um pouquinho acerca de um pecado grosseiro, que é a fornicação. Se você não assistiu, quero te convidar para que você assista, especialmente esse capítulo 5 aqui, que ele é muito esclarecedor. Ok? No capítulo 6, que vamos falar hoje, Paulo vai tratar de litígio entre os irmãos. Então a gente vai entrar em um terceiro tema, que o apóstolo está tratando aí. Então o apóstolo Paulo vai tratar de litígio entre os crentes. Litígio entre os crentes. Então do capítulo 6, do versículo 1 ao 11, ele vai tratar exatamente disso. Litígio entre os crentes. Então vamos lá, a leitura. Versículo 1. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então Paulo está dizendo o seguinte: você está indo, buscando os incrédulos, por conta de um litígio, você está entrando em litígio contra o irmão e buscando injustos, ou seja, buscando incrédulos. E aí no versículo 2 ele continua. Versículo 2: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Então o que está sendo tratado aqui é o seguinte: vocês, justos, governarão o mundo. Na era vindoura, aqui eu estou tratando do reino, na era vindoura, no reino, nós, os santos, nós vamos governar as nações. Leia lá Hebreus, capítulo 2, versículos 5 e 6, leia Apocalipse 2, versículos 26 e 27. O que é, para você que vai governar o mundo, essas coisas mínimas, esses litígios? Onde está a tua cruz? Você não consegue ser injuriado? Você não consegue ser difamado? Você acha que é demais para você as pessoas mentirem acerca de você? Você acha que é demais para você ser injustiçado? O nosso senso de justiça nos faz sermos crentes mimizentos, que nada suportam. É mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. Tá? Versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Nós julgaremos, nós temos 2 aspectos aqui. Nós julgaremos tanto o mundo que há, como o mundo angelical. Você pode ver essas referências lá em 2 Pedro 2,4. Judas 6 também vai dizer isso. Judas só tem um capítulo. Então, é Judas 6, versículo 6. Judas, versículo 6. Esses anjos aqui, eles são referidos em Efésios 2, versículo 2. Efésios 6 também, versículo 12. Mateus 25, 41. Quer dizer, como é que pode um cristão entrar em litígio com outro cristão buscando um injusto, buscando um incrédulo? E eu passei já por essa situação.
né? Eu fui coordenador de uma grande escola em Nova Iguaçu durante muitos anos, 10 anos quase, eu fui coordenador ali. E um rapaz, na época era do primeiro ano do ensino médio, estava na porta da sua sala de aula namorando. E eu simplesmente passei, toquei no ombro dele, né? E falei, vamos para a sala. Ele pertencia à mesma igreja que eu, a família dele pertencia à mesma igreja que eu. Pois o mesmo, no dia seguinte, estava lá com seu pai, advogado, na sala do diretor, falando que eu havia empurrado, que eu havia, entre aspas, agredido. Olha a situação. Da mesma igreja, foi com o pai procurar o diretor. Então, são coisas que nós passamos. Vocês acham que eu me defendi? Não. Ele falou, tá falado. O diretor me chamou depois, perguntou o que houve, eu passei. Olha, ele estava na porta da sala, namorando. Eu errei quando toquei nele, infelizmente, pedindo para que ele fosse para a sala. Né? Mas só estou dando esse exemplo para vocês perceberem como é que são as coisas. E o que o apóstolo está falando aqui é acerca disso. Porque dos versículos 1 ao 8, aqui, que a gente está acompanhando, ele está falando do julgamento da igreja. Olha lá, continuando. Versículo 4, perdão. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Outra tradução, deixa eu ler para você outra tradução aqui, esse versículo 4. Olha só. Assim, quando julgais coisas desta vida, constituís juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. É tremendo isso, né? Versículo 5. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Será que não tem ninguém entre os crentes aí que possa resolver isso? Sem precisar desse litígio? Sem precisar envergonhar o evangelho? Versículo 6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. E isto perante infiéis. Versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Irmão, sofra a injustiça. Carregue, pegue a sua cruz. Né? Olha outra linguagem. O fato de ter processos judiciais uns contra os outros já é uma completa derrota para vós. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o prejuízo? Né? O que ele está falando aqui, né? Essa palavra aqui grega, processo, né? A palavra grega tem o mesmo radical do verbo ir a juízo do versículo anterior. Isso é um defeito que ele está citando, é uma culpa, uma perda, não é uma carência em herdar o reino. Né? Os crentes de hoje não estão dispostos, em sua maioria, a sofrer injustiça. Versículo 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Paulo está retratando aqui até o versículo 9, ele está falando da igreja. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino? E ele continua aqui, porque aqui ele vai agora citar uma classe. Aqui quando ele está falando isso, ele está falando de uma próxima era. Né? Os injustos aqui, ele está falando da era do reino, da era do reinar com Cristo. Né? Então, nós estávamos dominados e governados pelo pecado. Né? E como nós podemos deixar esse pecado? Através da graça. Né? Cristo
me tirou do domínio do pecado, né? E eu peco agora se eu quiser. Romanos 5, versículo 15. Eu só peco agora se eu quiser. Cristo me tirou do domínio do pecado. Ok? Agora ele vai citar no versículo 10, olha lá. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Reino é diferente de salvação. A igreja precisa entender isso de uma vez por todas. Olha o versículo 10 em outra tradução. Nem ladrões, nem gananciosos, nem beberrões, nem injuriadores, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, versículo 11, para a gente comentar. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do vosso Deus, a fim de que vocês não percam o reino. Então, aqui você tem um contraste com a lavagem e santificação e a justificação lá que a gente tem em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que a gente tem em Hebreus, capítulo 10, versículo 29, que a gente tem em Romanos, capítulo 3, versículos 24 e 25. A lavagem, a santificação e justificação mencionada neste versículo aqui, no versículo 11, elas ocorrem pelo sangue, né, de modo objetivo. Perdão, esses versículos que eu acabei de citar, né, 1 João, Hebreus e Romanos, eles falam dessa lavagem e justificação, né, e santificação de maneira objetiva, pelo sangue. Né? Agora, aqui no versículo 11, nós temos o que? A lavagem subjetiva da regeneração, como está escrito lá em Tito 3, versículo 5. A santificação subjetiva, né, levada a cabo pelo Espírito Santo, né, como em Romanos 15, 16. A justificação subjetiva, levada a cabo pelo Espírito, como neste versículo. Então, todos esses itens da salvação de Deus foram realizados em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 12. Versículo 12. 12 não, 12, né? Nesse versículo 12, do 12 ao 20 agora, ele vai estar falando agora um pouquinho sobre o abuso da liberdade. Né? Um princípio básico aqui, olha o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Quantos de nós já não ouvimos este versículo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Pode fazer tudo. Estamos vivendo a época da graça. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Foge da aparência do mal. Foge do mau testemunho, porque nós somos testemunhas de Cristo. Recebereis poder e ser minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. É difícil entendermos isso, né? Mas é para isso que nós recebemos poder. Não é para rodopiar, não é para revelar, não é para entregar toda hora, igual carteiro, não é para... É pura e simplesmente para ser testemunha. Testemunha daquilo que ele fez por nós. É só isso. Versículo 13. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse versículo 13 aqui, né, ele tá citando aqui alguns cuidados. O nosso corpo foi criado para o Senhor, e o Senhor, no nosso interior, é para o nosso corpo. Ele, o Senhor, né, o alimenta com comida material. Olha lá, Salmos
Salmo 103, versículo 5. Ele dá a vida também, né, a sua vida de ressurreição, Romanos 8, 11. Né? Então, que traga o alimento da morte do corpo juntamente com a sua fraqueza e enfermidade. Tá? Versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Né? Filipenses 3, versículo 21. Depois você olha lá. Tá? Cristo é a primícia, ele é o primeiro a ser ressuscitado. Ele é o primogênito dentre os mortos. Né? Versículo 15, né? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Né? Então, nesse versículo 15, uma outra tradução. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, então, os membros de Cristo e farei membros de uma prostituta? De maneira nenhuma. Nós estamos organicamente unidos com Cristo. Né? Você vai ver isso já no versículo 17. Ele habita no nosso espírito, 2 Timóteo 4:22, e faz o seu lar no nosso coração, Efésios 3:17. Todo o nosso ser, incluindo o nosso corpo purificado, se torna membro, né? Membro dele. Ok? Por isso, para praticar essa realidade, precisamos oferecer-lhe o nosso corpo. Romanos 12, versículo 1, versículo 4 e 5 também. Certo? Versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque diz, serão dois, uma só carne. Versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Isso se refere, mais uma vez, àquela união que eu disse para vocês, uma união orgânica, né, do crente com o Senhor, que ocorre por meio de crermos nele, lá em João 3, 15 e 16. Né? Lindo, coisa linda demais. Versículo 18. Fugir da fornicação. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Então, nesse versículo 18 aí está sendo literal, né? Resultado de pecar, né? A mesma palavra que é traduzida por pecado em Marcos 3:28, né? Romanos 3:25, né? Esse pecado aí que ele está citando, todo pecado, né? Esse pecado é resultado de pecar, tá? Então, é o mesmo esquema de Marcos 3:28, Romanos 3:25. Terminando, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está no nosso espírito, Romanos 8:16, e está no nosso corpo. Logo, o nosso corpo se torna um templo, uma habitação do Espírito Santo. Fechando, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, né? Então, quando ele fala aqui, ó, por preço, esse preço é o sangue precioso de Cristo, né? E quando ele vai continuar falando aqui, glorificai, né? Isso é, você deve permitir, né? Permitir que Deus, que habita em nós, conforme a gente pode ver em 1 João 4,13, ocupe e encha, sature todo o nosso corpo e se expresse por meio dele. Expresse o Senhor através do seu corpo. Né? E aí para fechar, finalizando, você pode ler também, voltar um pouquinho, né, e entender o contexto. Se você voltar nos versículos 6, versículo 13,
né? Versículo 13, olha lá. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. E aí vale um pouco falar sobre isso, né? Cuidar do nosso corpo. Né? E eu quero te incentivar, né? A cuidar do seu corpo físico também. Certo? Precisamos cuidar do nosso corpo. Rafael, você fala isso? Está cuidando do seu? Começando por entender 1 Coríntios, por estudar e para poder ter autoridade para falar acerca desse assunto. Né? Porque eu não acredito em alguém que fala e não tem autoridade, uma vez que não pratica aquilo que fala. Né? Eu acho que ninguém pode aconselhar, por exemplo, acerca do casamento, que é o que a gente vai ver no próximo capítulo, capítulo 7, se não tem um casamento de sucesso, se fracassou em relação ao seu casamento. Então nós precisamos ter a verdade em nós para falar dos assuntos bíblicos. Logicamente que nós não vamos ser 100% em todos os assuntos, né? E o nosso estudo vai nos ajudar muito em muitas coisas, mas nós precisamos ser referência, irmãos, e procurar ser imitadores de Cristo, assim como o apóstolo Paulo era um imitador dele. Então sejamos imitadores dele, amém? Então por isso a gente precisa exercer um controle severo, rígido sobre o nosso corpo, sujeitando, conforme a gente vai ver lá no capítulo 9, versículo 27 de 1 Coríntios, tá? E apresentando a Deus como sacrifício vivo, Romanos 12, 1. Ok? Então é isso. Fechamos mais um capítulo, né? Capítulo 6, capítulo duro, um capítulo puxado. Talvez eu esteja um pouco exaltado aqui, mas eu não consigo entender algumas coisas, não consigo entender como dentro da igreja tem pessoas que querem resolver as coisas entre os irmãos em litígio. No mundo, buscam o mundo para resolver problemas entre os irmãos. Né? Então, fica esse recado aí, não meu, mas do apóstolo Paulo, né? Que talvez faça talvez não, certamente faz toda a diferença para nós. Quando deixa de ser do diácono Rafael e passa a ser um recado do apóstolo, tenho certeza que você recebe com mais tranquilidade no seu coração e não fica chateado comigo, por favor, ok? Então é isso, um grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Coloca aí para alguém que está precisando entender que as nossas coisas são eternas e não terrenas. A gente vive na terra, a gente quer o melhor dessa terra, é promessa do Senhor, mas devemos olhar para o alto. Se for preciso, sofra injustiça, irmão. Se for preciso, seja perseguido, seja caluniado, mas olhe para o alto, olhe para que é eterno. Amém? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.